para ter acesso a Deus tem que ser por intermédio dos santos. Aí essa associação mais fácil, santos católicos e orixás. Né? Então, por que eu escolhi Exu? Porque ele é o grande narrador, é o que sabe todas as histórias e fala todas as línguas. E é quem vai reconstituir os corpos dos seres humanos para o mundo espiritual. O que acontece também dentro dessa perspectiva de abordar os saberes afro-brasileiros na própria narrativa. E um dos meninos é filho de Exu, e o próprio pastor também. Aí depois você vai descobrir mais coisas. Né? Então, salvo não dá para ver direito, mas na primeira figura parece que o cetro, não lembra um pênis não, mas às vezes ele usa o cetro lembrando um pênis. Olha o que está na cintura dele, justamente o seu patronato. Aí Luciana perguntou aqui, por que o símbolo de Exu não retrata o órgão feminino? É a mesma coisa perguntar porque aí, Luciana, é da mitologia, né? A relação com uma narrativa afro-brasileira que diz que no momento da construção dos seres humanos, só para vocês entenderem o quanto é exacerbada essa sexualidade de Exu, aos nossos olhos exacerbada. Não sabiam onde colocar a genitália feminina. E quem achou o lugar adequado para colocar a genitália feminina na construção dos corpos, onde ela é de fato, com o argumento de que ali concentram-se as energias dos membros superiores e inferiores, é Exu. Né? A relação com o órgão feminino já está ligada a Oxum, orixá feminino, os órgãos da reprodução, Oxum e Iemanjá, mas Exu. Agora, no Brasil, há a criação da narrativa do Exu feminino, que aí já seria outra história, que nós conversaríamos aqui mais tempo. Mas ele é a representação da própria masculinidade. E sem ele não há movimento, que é o senhor do movimento. E não é uma narrativa religiosa. É uma narrativa que trata dessas questões dos saberes afro-brasileiros. Porque vamos pensar aqui o seguinte, em alguns lugares isso acontece ainda hoje, mas vamos pensar séculos XIX e início do século XX, principalmente. Uma moça ou um rapaz negro desfavorecido com o vista econômico ou dentro da casa, dentro do seu emprego, eles tinham até que mudar o modo de ser e de estar no mundo para não perder o emprego. E isso acontece ainda hoje. De vez em quando nós temos denúncias. Agora, dentro dos espaços de axé, das comunidades de axé, das comunidades de terreiro, eles poderiam ser eles de fato. Então, esses lugares, essas comunidades de axé, conseguiram preservar esses saberes. Evidentemente, uma preservação que não é uma preservação congelada, paralisada no tempo, porque estabelece relações com todo mundo, que as modificações, porque nenhuma cultura é estática. Mas o simbolismo desse poder do órgão feminino está ligado aos orixás femininos, mais detidamente ao Exu e Iemanjá. Show de bola. A gente poderia conversar, Luciana, por exemplo, sobre Dona Flor e seus dois maridos. Que tem uma relação com o Exu. Mas vamos lá, Zé. Então, maravilha. Gente, tem dúvida, por favor, sinaliza, levanta a mão, já fala. Então, a gente observa que, primeiro, só essa escolha. Então, a UNEB, ela perguntou na última prova, mais centrada no livro Torturado, sobre o narrador. O narrador, lá em Torturado, nós temos uma tríade, que é a voz de Belonísia, irmã de Bibiana, a voz de Bibiana e de uma entidade Santa Rita Pescadeira. No caso, percebam bem, Itamar Vieira escolheu para fechar o livro dele uma voz de uma entidade que tinha um conhecimento amplo. Já Gil, ele traz um narrador que é guardião da comunicação
nas religiões de matriz africana, você está vendo aí à esquerda de vocês, Exu, que no imaginário que é propagado é visto como um ser demoníaco e que isso é uma construção preconceituosa, e Judeci foi primoroso quando ele traz a matriz desse grande câncer, que é o racismo, porque se a gente para assistir ao filme, essa foi uma conversa que eu tive com o Judeci, eu estava em Vitória da Conquista, a gente capa desse meu vídeo, né? Ué, não gostou, não gostou, não gostou. A mamãe. Quem é que gostou ele? Diz Quem é que que gostou ele? a Quem é que gostou isso lindo? que passa em telas, em Netflix, trazendo a mitologia grega. E ali você vê o pau quebrar, você vê um matando o outro, comendo o outro, filho fazendo, mãe fazendo, vô fazendo, e nada disso toca. Mas quando a gente chega na questão de matriz africana, meu Deus do céu. Então, no candomblé, Exu é um orixá, uma divindade. Então, para que os alunos eles tenham uma visão mais, vamos assim dizer, mais clara, cristalina, traz para a gente, por favor, Gil,
um enredo bonito, porque nós falamos do narrador, falamos das temáticas, mas que, de fato, hoje está na moda essa palavrinha que é amaldiçoaram, o que traz a narrativa que é a Casa do Mistério, a Casa do Renascimento. Conta pra gente aí. São dois rapazes que nascem 27 de setembro. Não, Eles não, são não, gêmeos, filhos, respectivamente, de Exu e de Ogum, que são orixás que são irmãos. Ogum é o irmão mais velho, Antônio, filho de Ogum, José, filho de Exu. E eles são Abitu, nascidos para a morte. Aí vocês vão me dizer, mas todo mundo é nascido para a morte. Mas o Abitu nasce para a morte antecipada. E há uma certa maldição sobre isso, e as pessoas precisam fazer procedimentos litúrgicos negros para que essa energia negativa seja afastada. Mas como é que eles se tornam Abitu? Porque em encarnações anteriores, esses mesmos espíritos encarnados em outros seres humanos foram capturados no tráfico negreiro, no tráfico escravista, e ao serem trazidos para o Brasil, no translado oceânico, foram forçados à conversão para o catolicismo. Como eles se negaram à conversão, eles foram assassinados, portanto eles morreram antes do tempo, e daí desencadeou tudo isso. Eles nascem novamente na cidade de Salvador, Bairro de Todos os Santos, todos nós conhecemos, vocês estão em Salvador agora aí. E eles vêm ao mundo a partir de uma tradição de família de Xangô, que é uma das condições para que eles tenham mais possibilidades de se livrarem da maldição, parido por uma filha de Ansan, que é brasilidade, da brasilidade. Se a brasilidade é brasileira. Da brasilidade, que é a pedra de Exu. Um homem, inclusive, para poder ter ascensão social mais rápida. Só que esse segmento cristão, protestante, que só pensa em ascensão pessoal para os pastores, é contestado também por um segmento cristão evangélico que é tradicional e que quer cultuar a fé e não o dinheiro, cultuar Cristo e não o dinheiro. Aí as brigas vão acontecendo, né? Vai chegar um momento em que os meninos precisam passar por alguns rituais, e nós trazemos um outro significado para as cobras, Zé Carlos. Com isso, não estou dizendo, falo isso em toda a palestra. Não estou dizendo que ninguém aqui vai ficar de vacilo diante de uma cascavel. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a simbologia da cobra no nosso mundo cristão é de traição, de coisa malévola. O leão também é perigoso, mas não tem essa tradição esse pensamento tão assim, né? Nietzsche fala que a moral ela tem um aspecto estético. Eu acho correto isso. E a cobra lembra o órgão sexual masculino, né? E a maçã o órgão sexual feminino. Perfeito. Mas nós não vamos pegar isso agora. Então a gente traz um outro sentido para a compreensão das cobras. Tem uma música da banda Reflexos, inclusive, que vocês poderiam lembrar. Serpente negra de Babalaú, um arco-íris que não lá no alto. Não sei se não é da época deles, não, Zé Carlos. Com certeza não. Samba reggae, depois vocês assistem. A Serpente Negra de Babalaú, Serpente Negra do Adivinho, do Pai do Segredo, que é o Xumaré. Ou seja, há um ritual que acontece numa lagoinha na cidade de Veracruz, na ilha de Itaparica. E por aí vai. Vão sendo várias coisas, até que eles precisam resolver essa questão da maldição. E a maldição atrai justamente o racismo, atrai justamente os mecanismos do racismo, os mecanismos racistas, para que eles não assumam as suas tradições negras. Ao fim e ao cabo, eles conseguem se livrar, porque eu gosto de finais felizes. Eu gosto de finais felizes, e eles conseguem se livrar. Maria provavelmente vai virar deputada federal, como eu já disse. E os rapazes seguem os caminhos deles. Mas é uma discussão, pode falar assim. Mas trazendo para cá, dialogando com o que você trouxe do enredo, eu faço a pergunta: dentre os personagens há dois irmãos gêmeos. Você já trouxe aí o que esses irmãos eles
em si podem representar, porque como o Gil falou no início da explanação, a obra ela se torna aberta. Nós não estamos diante de uma tese com uma preocupação técnica objetiva. Maria, né, você tem e sua mãe. Então falamos aí da escolha, né, desses nomes. Então nós estamos diante de um clássico, né, triângulo amoroso ou um pentágono, hexágono, como você queira aí. São duplas que representam lados antagônicos. A gente vai ver Cappuccino, esses parou? nomes, se é que existem de nomes, quem são os mocinhos? Traz para que esses meninos consigam ter um olhar mais claro aí, Gil. Olha, nas questões das provas, pode ser que perguntem isso e respondam de outra forma. Mas eu entendo que o vilão é o próprio racismo, porque o próprio Exu diz que Maria são duas mulheres que são, Madalena e Maria são vítimas do racismo. Elas agem assim porque elas não foram oportunizadas. Ou seja, elas são duas mulheres que resolveram escolher o lado justamente opressor para ter ascensão social. Que vale aquela frase do Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o oprimido quer virar opressor, quer tomar o lado do opressor. Então, eu não consideraria ela como vilã em si. Exu deixa isso claro. Eu falo através do Exu, obviamente, né? Exu deixa isso claro. Elas não são vilãs. Elas são uma vilania vítima também. Elas são fruto da construção perversa do próprio racismo. Por exemplo, dá pra gente... A gente, quando ouve declarações de Hélio Negrão, por exemplo, poxa, eu fico triste, né? As declarações recentes dele. É claro que há uma... Só para situar, quem não conhece Hélio Negrão, é uma figura que aparece a todo momento nas redes televisivas, diz aí quem é ele, Gil. Ele é um deputado federal, do Rio de Janeiro, bolsonarista, e que recentemente fez algumas declarações bem antagônicas ao que o movimento antirracista prega. Entendeu? E ele é um homem meio retido, inclusive. Mas aí tá, a gente tem que compreender, é claro que a gente não vai concordar com as coisas que ele diz, mas a gente tem que compreender que esse homem também é vítima do próprio racismo, né? Ele, a minha interpretação é que ele entende que para a ascensão social dele, para segurar os benefícios dele, pessoais, e para um grupo restrito, talvez, de familiares, ele precisa tomar aquelas atitudes. Não estou dizendo que está certo, só estou dizendo que é preciso ter cuidado. Perfeito. Também. E aí, claro, eu falei agora há pouco, a escolha dos nomes dos personagens, a gente comentou aqui, quando você pensa Madalena, olha o que Gil falou aí, a gente já tem um olhar, vamos lembrar. Então, Madalena, a gente fala Maria. Diz aí para os meninos, Gil, o nome dos irmãos. José. Obrigado. Porque Antônio tem sincretismo na Bahia de Ogum, Santo Antônio. Antônio é filho de Ogum, né? Então, aí já dá para vocês observarem. Então, nós temos esses nomes muito interessantes. José, percebam, hoje, o movimento negro, ou os movimentos negros, né, a gente precisa ter muito cuidado nessa situação, muitos estão trazendo nomes que remetem à afrodescendência. Por exemplo, Lazo Matumbi, que a gente chama, querido amigo Lazo Matumbi, Landé Onobali, escritor poeta, também, então as pessoas trazem. Então, Gil traz dois nomes que remetem, de alguma maneira, São José, olha o meu nome, dá para ver a minha ascendência católica, Santo Antônio, mas a gente tem algo que na Bahia nunca se compreendeu direitinho, o que é o sincretismo, essa mistura, que analisado numa perspectiva contemporânea, a gente fala no sincretismo enquanto uma resistência. Então, olhando para cá, seguindo aquela discussão que nós havíamos iniciado, a gente fala de concepção de família. A concepção de família. Você trouxe muito bem mais cedo a questão da ancestralidade, a questão da tradição, que eu tenho muita reserva. Porque, por exemplo, muitas vezes usamos uma tradição que não é benéfica para as mulheres, por exemplo, na contemporaneidade. Isso é muito discutido por Paulina Chiziane, no livro Niquete, uma história de poligamia. É uma tradição misógina, uma tradição, muitas vezes, machista, muitas vezes violenta. Então, a gente fala desses tópicos que a gente já aí trabalhou. Mas, levando em consideração o que você trouxe sobre o enredo, então, o que de fato implica, né, na vida de José, o que de fato implica na vida de Antônio, o que Maria e o que, por exemplo, Madalena, e por fim, eu queria, né, trazer para cá aqueles que de fato se beneficiam, porque aqueles que exploram, diz aí pra gente, os exploradores. Fala aí, por favor, meu brother Gil. Vamos lá. Os exploradores são tão poderosos que eles não aparecem objetivamente no enredo, eles não são materializados, eles aparecem, mas ninguém sabe que eles são. Eles estão em um lugar, porque você tem uma possibilidade no enredo, da comunicar. Todas as salas da igreja são monitoradas, tanto para a central de monitoramento dentro do sétimo andar, quanto em São Paulo. Mas por que nós escolhemos São Paulo? Porque São Paulo é o centro do poder econômico da América Latina. Então, por isso tem uma mensagem. O que interessa para essas pessoas que controlam as mulheres, os corpos das mulheres e os corpos dos homens, é justamente o poder econômico
Né? A eles é permitido tudo porque eles são a possibilidade da salvação do outro. Então, esses exploradores são justamente os dirigentes, os donos do capital. E eles não aparecem, eles não foram presos, eles não foram incomodados. E o que eles fizeram? Diga aí, a Faria Lima. Não é? Zé, você lembrou agora de uma matéria jornalística recente. É. Minas e Mancebos, o que é que ocorre? Daí mais uma explicação de que a Maria, a mãe dela, Ai, meu Deus, que menino! Eu vejo bastante, porque, tipo assim, tem alguém que, sei lá, pega o cabelo, deixa eu explicar isso pra ele. Fui. todos os grupos são marionetes. São marionetes, eles são no máximo gerentes da situação. Mas os dirigentes, de fato, não. Eles recebem ordens. O próprio Messias teve pouquíssimos acessos aos grandes dirigentes. Messias, diz aí para os meninos aí se situarem, o pastor. É um pastor antagônico a Djalminha. Djalminha é um pastor progressista, tem também inspirações, né? Eu cito a existência de um pastor do Rio de Janeiro, que você pode ter ligação direta com aquele deputado federal do PSOL, que é o pastor Henrique, que eu gosto dele, acho uma figura interessante. Ou seja, Peraí, não como é é que você cortou aqui um pouco para mim? Henrique, do PSOL. Mas a Djalminha tem pastor. Exatamente, ela tem um pastor baiano, que já faleceu, que a fama dele foi muito progressista. Não conheci ele pessoalmente, mas aí eu peguei o DVD de Djalminha. Já faleceu, mas era um homem progressista, que acreditava no diálogo interreligioso. Toda a gente acredita no diálogo interreligioso, nós vamos pregar o que os reacionários pregam a morte. Eu quero pregar a vida, a paz. Exatamente, eles defendem a ideia de serem os paladinos da vida em si. Exatamente. Continue, meu velho. Pronto, foi mais que se perguntou sobre essa questão dos exploradores, né? Agora, eu acho que dá para fazer uma relação com o mundo atual. Vamos ser contemporâneo. Maravilha, maravilha. E aí a gente tem, né, nós falamos bastante disso. A literatura como resistência, eu falei um pouco da questão da carnavalização, porque em um determinado instante, o carnaval, ele vem à tona e Gil Messi, por conhecer e transitar por aquele espaço, que é o espaço Salvador, ele traz ali, a gente consegue ver o que Jorge Amado sempre atraiu os aficionados pela sua literatura, ao ponto de pessoas saírem de diversas partes da Europa para conhecer a Bahia de Jorge Amado. A gente consegue ouvir a Bahia através da narrativa de Gil Messi, de ver um pouco da Bahia, e eu queria que você, por favor, falasse um pouco sobre aquele momento de São Paulo. Ele traz nomes da cultura baiana, uma homenagem a essa terra que Jorge Amado, ele dizia que era um povo sofrido, um povo oprimido, mas acima de tudo um povo alegre, que conseguia, esse olhar de Jorge Amado, que conseguia extrair da dor a possibilidade de um sorriso, de extrair da queda uma forma de dança. E aí ele falar de um povo da Bahia, essa é uma tese sustentada por ele. Ele defendeu a miscigenação, hoje não se leva tanto a cabo essa discussão, mas Sabe fazer essas coisas de caminho, é? violências, mas Cadê o ele traz um olhar de que vieram para cá os negros traficados, sim, os índios aqui foram pisados, sim, os europeus vieram com a ganância do acumular, sim, mas nessa mistura violenta, o chamado muitas vezes deixa de mencionar muito isso, nasceu um novo povo. Então, quando o Gil Messi fala, porque eu gosto de finais felizes e final feliz, eu aproximo muito, eu acho que foi pelo excesso de leitura, eu falei agora há pouco, Gil Messi, ele é especialista, Jorge Amado escreveu Esperança. Ele diz que admira escritores como Saramago, que veio aqui ao Rio Vermelho, a casa dele, Machado de Assis, Graciliano Ramos, que foi de Boa, mas ele, diferentemente desses autores, ele enxerga uma luz no final do túnel. Vai ser um escritor da esperança. Fale um pouco aí desse seu momento. Zé Carlos, nós temos que pensar o seguinte: Jorge Amado era aos 15 anos de idade, foi suspenso Ordã, um dos cargos litúrgicos do Candomblé. Ordã é o Lorde, o cavaleiro, né? Josh Ossie, do Ilhéu Munjá.
que depois ele se inspira para construir os personagens de dos lares propondo o jogo já. Que devido à existência real, tanto no final da Guerra Real. E depois, já na maturidade, nos anos do reinado de Minha Senhora, ele recebe um cargo dos ministros de Xangô, ele é Chocofão já. Deve ter sido um dos cargos que agora mudou. Então o que acontece? Ele compreendeu que as culturas afro-brasileiras são maior. Alegria. Alegria não quer dizer abobalhamento. Felicidade não quer dizer cara fechada. Seriedade, aliás, não quer dizer cara fechada, ele respondeu isso para a gente bastante. Então, o que acontece, e é que tem que ser a conspiração do Jorge, essa inspiração também na própria cultura na qual ele se inspira. Na cultura do azeite, entender. Né? Por que as pessoas começam a pregar assim, sabe? Porque é o sujeito, a moça, que sorri muito, não é sério. Seriedade está vindo com caratismo, bonidade, não com cara fechada. Tem tanta gente que tem cara fechada que tem um péssimo caráter. Então, são coisas diferentes. O que a gente tem que entender é que eu escolho aquele momento de samba, o momento da festa, justamente para poder desconstruir. E poderia ser numa casa de shows. Ou na beira da praia, mas eu botei hoje na frente do Fórum Rui Barbosa. Fantástico. Mas por que na frente do Fórum Rui Barbosa? Para mostrar que aqueles homens são melhores homens, melhores mulheres, quando estão em plena felicidade. Inclusive, todos eles tiveram um sonho diferente, porque todos eles sonhassem. E por que eles foram para lá? A gente diz aí, qual é essa meninada se ligar? Eles foram para lá, justamente porque eles foram provocados por Exu no sonho. Aí eles passam o trabalho deles. Mas ao invés de irem todos com pernas sisudos, cinzas, grafite, etc., alguns deles foram com pernas coloridos. Ou seja, que é uma relação com a universidade. E um dos advogados, que é homossexual, inclusive, ele resolveu escancarar, dizer, eu vou me vestir como eu acho que devo. Né? Porque o fato, imagina você, num lugar tão sisudo, quando o poder judiciário, todo mundo, cada um tem uma cor diferente, um azul, preto, outro amarelo, outro verde, outro cor de rosa, outro lilás, outro rude, e assim por diante, né? Agora chamam essa cor rude, né? Por aí vai. Mas laranja antes nós chamávamos de cor de abóbora. E a cor de abóbora era a referência da gente, né? Então, o que a gente tem que entender é que a possibilidade, e outra coisa, o riso é uma forma poderosa de desconstrução do outro também. Rindo castigam seus costumes, deve estar no latim. Pois é, foi você ter lembrado. O riso também é uma forma poderosa de desconstrução do outro. Quando você quer chicalhar alguém, você diz, esse sujeito, né, rapaz? Esse cara é um piadista, ninguém vai levar ele mais a sério. Que é outra possibilidade também. Então, o riso tem essa dupla face, tem essa possibilidade, essa tripla, o sino dando talvez, né? Então, a cultura afro-brasileira é uma cultura da felicidade. Então, esse final, me traz aí, Maria, de fato, resta ou restou para Maria. Maria vai ser deputada federal. Imagina lá. Maria, ela é escolhida como representante do partido. Né? Os meninos aí estariam alguma inspiração, alguma coincidência entre Maria e a vida real? Acho que eles não vão lembrar, mas com certeza, se pesquisarem um bocadinho, sim. E José, o que vai de fato acontecer? José anda pelo Rio diante do estudo da Fundação Casa de Jorge Amado. E o desfecho? Então, ele vai ser advogado, vai voltar a estudar, vai fazer direito. Ou seja, a narrativa vai ser o seguinte: a todo mundo que é dado a oportunidade é possível ter ascensão social. Ele deixa de ser um vigilante para ser um estudante de direito. Maravilha, olha aí a ideia bem amadiana de poder crescer, poder transformar a sua existência. Antônio Já completou todo o ritual, assim como José, e também vai seguir a vida dele, né? Todos eles ficam bem colocados na vida. Que maravilha. Eles gostam de finais felizes. Perfeito. Então, o que a gente observa de maneira consciente e de maneira, eu ouso até dizer também, de maneira muitas vezes inconsciente, é o que a literatura de Jorge Amado, pela nossa amizade e pelo seu riquíssimo cabedal de conhecimento da obra de Jorge Amado, a gente tem a morte de tudo verdade. Eu falei em carnavalização, porque o carnaval é essa festa. As pessoas precisam entender essa coisa de celebrizar tudo num cunho normalista. Carnaval é uma festa profana. Lembre-se, eu acho essa uma das cenas mais emblemáticas quando o prefeito da cidade ele entrega a chave a uma figura, uma entidade chamada Momo. Em outras palavras, ele diz, aqui agora, a casa está com a chave na sua mão. E Momo, ele diz, então por mim, é o reinado da alegria, é o reinado da felicidade, é o reinado da exclamação. A gente vê muito isso no livro A Morte de Quintas Verdade, que é uma ode à liberdade. Não é uma ode à bebedeira, à exclamação aleatória, não. E o Tenda dos Milagres, um dos livros mais incríveis, que é a obra predileta do escritor Jorge Amado, que traz um grito contra o preconceito racial, um grito contra o preconceito religioso. As obras de Jorge Amado foi a pergunta que foi feita lá no início da nossa explanação. Jorge Amado isso foi uma constante. Jorge Amado começa na década de 30 e ele é tido como um escritor neorrealista, neonaturalista. E o naturalismo foi a escola literária que textualizou o enredo. E a gente observa que no livro, o romance A Casa do Mistério, A Casa do Renascimento, a gente traz uma sexualização e não cai em nenhum instante na pornografia. Nós não temos essa possibilidade de aproximar aquilo que é tão natural e que tem sido tão banalizado através, muitas vezes, de letras, cada vez mais cedo nas festas juvenis, adolescentes e infantis, e a gente se espanta, porque, por exemplo, alguns pais, algumas mães estranham quando o Nery, por exemplo, indica um livro que aborda uma temática dessa natureza. E o que era para a gente se espantar era o racismo que está por trás, o preconceito que está por trás. Portanto, a mensagem que você traz para esses meninos, diz aí, meu amigo, meu irmão. Que a gente vai ter as coisas com mais naturalidade. Na verdade, os meninos já assistem filmes com cenas de sexo bem mais explícitas e beirando a própria pornografia, que é a diferença, e que na classificação etária engloba as idades deles. Né? Eu acho muito tranquilo isso.
Até porque nós sabemos que o Jason Menor já foi vítima disso, né? Porque pegaram um trecho do livro dele que falava das relações sexuais dos adolescentes, dos personagens, e fizeram um estardalhaço com aquilo. Mas aí eu pergunto, por que você se ligou? Por que eu romance você só lembra disso? É o que mais chamou a atenção. Não é? Quando há outras exposições. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, que a proposta aqui é uma proposta de convivência pacífica. Né? E que é uma denúncia dessas hipocrisias. As pessoas fingem que não gostam de sexo, que gostam, fazem nada de sétimo andar. Às vezes quem mais reclama é quem participa das atividades do sétimo andar. Né? É verdade. Só para localizar a meninada aí, porque essa referência aí ao sétimo andar, só para aqueles que estão mais Daqui a pouco alguém aqui mora no sétimo andar, eu estou falando dele, né, Bela? Diz aí, Gil. O sétimo andar é onde fica a suíte do pastor Messias, onde as coisas acontecem. Onde ele promove festas à base de muita champanhe e muito sexo, com o argumento de que eles fazem aquelas ações para curar os outros, para curar os pecados do mundo. E não é que esse plano entregue para mim uma matéria jornalística mais ou menos desse teor. É verdade, é verdade. Gente, eu queria, antes de mais nada, primeiro, agradecer a atenção do... Gente, ó. Eu gostaria de resumir a teste, porque eu entendi porra nenhuma nessa porra, né? A Casa do Mistério ou A Casa do Renascimento, de Judeci de Oliveira Leite, publicado pela editora Segundo Selo, obra indicada para o vestibular da UNEB. Nessa fala minha, eu farei algumas confluências entre a temática de A Casa do Renascimento com Doutorado de Itamar Vieira, obra também indicada para o vestibular da UNEB, e finalmente uma obra Capitães de Areia, do nosso queridíssimo Jorge Amado. Antes de começarmos, é importante eu falar para vocês que, sendo uma análise para o vestibular da UNEB, eu farei alguns spoilers baseado no livro A Casa do Renascimento. Portanto, eu sugiro, se você ainda está lendo, está em curso de leitura, é melhor você terminar sua leitura e voltar para o comentário depois. Combinado? O livro A Casa do Mistério ou A Casa do Renascimento nos conta a história da família Santos, mais especificamente de dois gêmeos, José e Antônio. José casa-se com Maria, uma moça muito bonita e evangélica, e motivado por essa paixão, José acaba por seguir a religião da sua esposa. Ao contrário de Antônio, que permanece participando ainda dos cultos afrodescendentes, principalmente das religiões de matriz africanas. No enredo dessa história, nós vamos ter um personagem também muito importante, que é o personagem basilar, que é o pastor Messias. O pastor Messias ele é a representação aqui na obra desses pastores que são geralmente usa a religião para se beneficiar em causa própria. É importante também que se diga que o pastor Messias ele pertence a uma denominação chamada Reino dos Céus, e nessa igreja Reino dos Céus, que é na verdade um grande palácio, sendo a matriz em Salvador, mas tendo a sua sede na cidade de São Paulo, vai ter uma grande quantidade de fiéis. E Maria, esposa de José, ela frequenta essa denominação, a igreja do Reino dos Céus. Só que, o que é que acontece? Na igreja do Reino dos Céus, nós vamos ter um sétimo andar. E nesse sétimo andar, é como se fosse uma suíte de luxo, em que muitas fiéis são levadas para lá e são exploradas sexualmente. Sim, isso mesmo, exploradas sexualmente. Uma coisa interessante nessa obra é a gente também perceber, tá, como ele vai trabalhando com os nomes, porque geralmente os nomes são bíblicos. Veja que o nome do pastor é Messias, nós temos aqui o apaixonado pela esposa que é José, e José é apaixonado por Maria, percebe? Então, é dentro dessa ritualística que o Judeci de Oliveira ele vai nos conduzindo nessa história. José e Antônio são dois irmãos gêmeos que nascem no dia 27 de setembro. Portanto, a data também é muito simbólica, porque o 27 de setembro nós temos a comemoração, tá, do Cosmo e Damião. Então é nesse dia o aniversário deles. Um ponto muito interessante que conta essa história é a voz narrativa de Exu. Exatamente. Exu é quem conta a história. E por si só, a história é cheia de indas e vindas. Por sinal, Exu chega a nos dizer que ele vai contar por si, da maneira que a história for vindo à sua mente, e cabe a nós, ao final, tá, remontar isso tudo para ter uma completude dessas histórias. E aí fica por conta de cada um. Mas voltando ao aniversário, os irmãos nasceram em 1998, estamos no ano de 2019 e teria esse aniversário. Só que, no dia do aniversário, José, ele vai para a igreja, mas antes de ir para a igreja, onde sua esposa já está, ele passa no campo da pólvora, onde está tendo algum samba, onde está tendo uma mesa, um grupo de pessoas dançando os afoxés. Tem uma coisa muito curiosa, porque Jerônimo, né, que canta Eu Sou Negão da música, está lá, ele tem esse contato com o músico Jerônimo. Então veja que o Judeci de Oliveira, ele vai compondo uma narrativa muito tá.
Quanto é a faculdade de fisioterapia do Hospital Santa Casa? Ela tirou 980 como, gente? Oh, Deus. Que o José Oliveira, ele vai compondo uma narrativa muito da questão da variabilidade, principalmente da cidade de Salvador, onde a história acontece. Por falar na cidade de Salvador, dois espaços aparecem muito na história: Pirajá e Cajazeiras 10. Porque Pirajá é onde José mora com Maria, e em Cajazeiras 10 é onde vai estar a chamada Pedra de Xangô, em que, no dia do aniversário, tanto de José quanto de Antônio, está tendo um ritual em comemoração ao aniversário dos gêmeos. E aí nós vamos ter os personagens, né? Que é Dona Eugênia e Joaquim. Joaquim de Oxalá, que é o pai dos dois gêmeos. Cada qual buscando um direcionamento religioso para a noite do aniversário. E nós vamos ter uma grande surpresa quando José chega na igreja. Porque, em busca da sua esposa, ele acaba tendo acesso, ele por ser vigilante, ele vai ter acesso à igreja. E chegando no 7º andar, ele vai ter a esposa dele em ato de pecado adultério, justamente com o pastor Messias e um outro conglomerado de pessoas. O 7º andar era um espaço de prostituição. Tá? Então é importante também que você registre isso. E abalado com aquilo, porque tem uma série de câmeras. O 7º andar e a igreja como toda, ela é toda filmada, né? Tem um painel eletrônico. Então o pastor Messias tem um acesso geral de quem está na igreja, quem vai ver a igreja, quem está em cada cômodo. E no 7º andar, nessa suíte de luxo, lá estava a mulher de José. Transformado com isso, José vai buscar tirar satisfação com o pastor Messias. O pastor Messias, amado, tá? Ele vai, na verdade, buscar atirar em José. Mas aí é que entra uma coisa muito interessante. Porque dentro desse plano, lá em Cajazeiras 10, na pedra de Oxum, Ogum, Oxóssi e todas as entidades ao lado da família, lembra que o pai é Joaquim de Oxalá, nessa noite, no momento que está batendo os tambores, nós vamos ter a intervenção dos orixás. E essa bala, quando ela sair, ela vai bater no patuá, né, que é um amuleto que José está usando, e José irá cair. Mas o pastor Messias tem a opção ali de atirar e matar definitivamente, mas ele vai hesitar. Aqui é importante também esclarecer para vocês que ele não apenas hesita, porque nesse momento, Exu está dialogando com ele, conduzindo ele, mas deixando o livre arbítrio. E o pastor Messias deita próximo a José, e naquele momento o narrador disse que um estampido se ouviu. Vários fiéis correram, estavam todas juntas porque estavam no 7º andar, e agora nós vamos ter dois corpos no chão: o corpo de José e o corpo do pastor Messias. Nessa parte diante da narrativa, a gente vai ter algo muito interessante, porque a família de José vai do corpo estampando o livro. Lembra que o pai é Joaquim de Oxalá? Como toda, ela é toda filmada, né? Tem um painel eletrônico em que o pastor Messias tem um acesso geral de quem está na igreja, quem vai ver a igreja, quem está em cada cômodo. E no 7º andar, nessa suíte de luxo, lá estava a mulher de José. Transformado com isso, José vai buscar tirar satisfação com o pastor Messias. Em comemoração ao aniversário dos gêmeos. E aí nós vamos ter os personagens, né? No campo da pólvora, onde está tendo algum samba, onde está tendo, né, uma mesa, um grupo de pessoas dançando os afoxés. Tem uma coisa muito curiosa, porque Jerônimo, né, que canta Eu Sou Negão da música, está lá, ele tem esse contato com o músico Jerônimo. Então veja que o José Oliveira, ele vai compondo na narrativa muito da questão da variabilidade, principalmente na cidade de Salvador, onde a história acontece. Por falar na cidade de Salvador, os espaços aparecem muito na história: Pirajá e Cajazeiras 10. Porque Pirajá é onde José mora com Maria, e em Cajazeiras 10 é onde vai estar a chamada Pedra de Xangô, em que, no dia do aniversário, tanto de José quanto de Antônio, está tendo um ritual em comemoração ao aniversário dos gêmeos. E aí nós vamos ter os personagens, né, que é Dona Eugênia e Joaquim de Oxalá, que é o pai dos dois gêmeos. Cada qual buscando um direcionamento religioso para a noite do aniversário. E nós vamos ter uma grande surpresa quando José chega na igreja. Porque, em busca da sua esposa, ele acaba tendo acesso, ele por ser vigilante, ele vai ter acesso à igreja. E chegando no 7º andar, ele vai ter a esposa dele em ato de pecado adultério, justamente com o pastor Messias e um outro conglomerado de pessoas. O 7º andar era um espaço de prostituição. Tá? Então é importante também que você registre isso. E abalado com aquilo, porque tem uma série de câmeras. O 7º andar e a igreja como toda, ela é toda filmada, né? Tem um painel eletrônico. Então o pastor Messias tem um acesso geral de quem está na igreja, quem vai ver a igreja, quem está em cada cômodo. E no 7º andar, nessa suíte de luxo, lá estava a mulher de José. Transformado com isso, José vai buscar tirar satisfação com o pastor Messias. O pastor Messias, amado, ele vai, na verdade, buscar atirar em José. Mas aí é que entra uma coisa muito interessante. Porque dentro desse plano, lá em Cajazeiras 10, na pedra de Oxum, Ogum, Oxóssi e todas as entidades ao lado da família, lembra que o pai é Joaquim de Oxalá, nessa noite, no momento que está batendo os tambores, nós vamos ter a intervenção dos orixás. E essa bala, quando ela sair, ela vai bater no patuá, né, que é um amuleto que José está usando, e José irá cair. Mas o pastor Messias tem a opção ali de atirar e matar definitivamente, mas ele vai hesitar. Aqui é importante também esclarecer para vocês que ele não apenas hesita, porque nesse momento Exu está dialogando com ele, conduzindo ele, mas deixando o livre arbítrio. E o pastor Messias deita próximo a José, e naquele momento o narrador disse que um estampido se ouviu. Várias fiéis correram, estavam todas juntas porque estavam no 7º andar, e agora nós vamos ter dois corpos no chão: o corpo de José e o corpo do pastor Messias. Nessa parte diante da narrativa, a gente vai ter algo muito interessante, porque a família de José vai requisitar o corpo para fazer o funeral mediante a tradição do candomblé, mas Maria vai querer velar o corpo do esposo dentro da igreja. E aí é interessante também que se diga que nesse momento já existe toda uma narrativa criada pela igreja para construir o que aconteceu ali com José. Então a gente vai ter repórteres, a gente vai ter a mídia, se grava isso através dos celulares e isso acaba disseminando, várias pessoas começam a acompanhar, tá? Essa briga religiosa. Aqui vai lembrar um pouco, né? Aquela passagem que nós temos lá no Pagador de Promessas do Dias Gomes, se pode ou se não pode levar o corpo, né, para dentro da igreja. Aqui, na verdade, é onde José deve ser sepultado. E isso irá viralizar. Existe agora algumas idas e vindas, até que a gente vai descobrir que o pastor Messias era parente de José.
E ele tinha também uma iniciação ao candomblé. Por isso que, naquele momento, quando ele atirou, a bala vai bater no amuleto que está em José, e essa bala resvala no próprio Messias. Então, no final, o que é que a gente descobre? Que José permanece vivo, mas quem estava morto de fato era o pastor Messias. Tudo isso contado para nós pela voz de Exu, que é quem nos conduz em toda essa narrativa. O romance do Judici de Oliveira é uma crítica possível, principalmente à intolerância religiosa, uma crítica que se faz aos falsos profetas, que utiliza da religião para benefícios próprios. E assim, ao final da história, nós temos o corpo do pastor Messias sendo sepultado, não após o ritual evangélico, mas sendo sepultado após um ritual lá no terreiro de Candomblé, que fica lá na pedra de Xangô. Uma coisa interessante também que vocês notarem, atrelado à questão dos nomes, como eu disse para vocês, todos com origem bíblica, nós temos o título, né? Casa do Mistério ou Casa do Renascimento. A morte de José e a morte, né? Entre aspas, porque ele acaba morrendo, mas que morre ao pastor Messias, isso é um mistério que vai sendo contado gradativamente. E ao final, a gente descobre a inversão das mortes. E a gente tem ali em José o renascimento. Por quê? Porque José, a partir daquele momento, tá? Ele sai da igreja e vai seguir, tá? A sua religião de matriz africana, que já era da sua família Santos, e naquele momento ele também abre-se mão daquele relacionamento que ele tinha com Maria, para viver agora a sua própria vida, com sua própria escolha, e fazendo o seu encargo.